Que bom revê-los, que bom que todos nós, né, estamos aí firmes já no mês de fevereiro, todo mundo já com a mão na massa, né? E para começar, como não podia deixar de ser, saudações inclusivas para todas nós, né? Todos bem? Saudações, boa noite. Boa noite, Gente, Nivânia. Boa noite. Quem da secretaria gostaria de fazer uma abertura oficial? Então, vou fazer. Posso fazer? Porque, Claro, né, deve. a gente fazer as vezes da casa. Apesar de que Maria Cláudia hoje é mais responsável que eu. Mas a gente está muito feliz com o nosso primeiro webinar, porque nós vamos começar a implementar um filho novo, né, que é o PDI das creches. Nós vamos implementar esse ano, ele deve ser preenchido agora esse ano. E nossa intenção nesse primeiro webinar, a gente já conversou sobre isso com a Nivânia, com a Claudinha, é que as professoras do AE, junto das pedagogas, sejam especialistas, né? Que elas tenham conhecimento para ajudar as professoras da sala de aula, que serão elas que vão preencher, a realizar o preenchimento adequado do PDI, né? Porque vai ser um momento de reaprender alguma coisa, uma proposta nova. Então, a gente queria, nessa primeira formação com as professoras da creche, do AE da creche, né? E com as pedagogas, essa experiência de pensar o PDI juntas, para a gente poder conectar-se, né, e poder juntas fazer para que as professoras de sala de aula tenham alguém recorrer. Então, eu estou lá na minha sala, ou aí depois nós precisamos pensar juntos, mais um ou outro pensar juntos, se isso vai ser feito na escola, se vai haver um momento das pedagogas juntas com as professoras, né? É uma troca de ideia entre professoras e estagiários, se for preciso, mas que a professora tenha apoio para preencher esse documento. E quem vai dar apoio são as professoras do AEE e as pedagogas que participaram da construção, né, Claudinha? Você tem a sorte da coordenação pedagógica da creche ser a mãe do projeto. A Nivânia vai também, né, Nivânia? Eu tenho certeza que ela vai socorrer, e a gente, lá do Nike, na medida do possível, ajudar. Mas, então, nesse momento, o que a gente quer é que as professoras do AE e as pedagogas aprendam sobre o PDI, que elas saibam dizer do PDI, saibam tirar informações. Então, a gente está contando muito com a participação de todas vocês, assim, com o empenho de abraçar esse filho tão lindo que vocês fizeram, né? Que assim, agora eu sou só cuidadora. Eu e a Margarete somos só cuidadora. As mães estão aí hoje, né? Mas, assim, a gente poder pensar junto sobre ele e realmente fazer ele efetivo na escola, né? Para atender o objetivo que é facilitar o trabalho da professora, claro, né? Seja bem-vinda. Vamos começar com muitas bênçãos. Ai, que bom. Ai, gente, vocês estão com os tchutchuquinhos, né? Com os piquititim. Ah, não, eu falo que eu trocaria tudo, né? Para poder ter mais tempo com os piquititinhos, né? É uma delícia e, né, uma responsabilidade tão muito grande, né, gente? Porque são vidas, né? São vidas, somente daqueles que têm necessidades especiais, que precisam do nosso olhar especial, do nosso olhar carinhoso, do nosso olhar empático, né? Oi, Maria Cláudia, pode falar? Só completando a fala da Márcia aí, né? Para os meninos que estão entrando agora, né, no AE da creche, e as que já estavam, tem algumas retomando, as professoras, que eu, como professora de creche também, né, educação infantil creche,
foi uma idealização que eu tive há muito tempo, porque o PDI da creche não era a cara da creche, nem da educação infantil, muito menos, porque era um PDI que foi copiado do Estado e que as habilidades que estavam lá, as propostas que estavam lá, não estavam à cara dos pequenos, né? Que são os bebês, as crianças bem pequenas. Então, assim, eu fiquei muito feliz por ano passado, né? A CEMED acolheu, a Marilene ajudou, a Maria Verônica, a Pauliane, você e todos, né, que participaram, nos deram apoio, e assim, é um filho mesmo, né, que vai nascer agora, e esse filho foi assim, proposto para auxiliar mesmo e facilitar, né, o objetivo principal dele é facilitar o preenchimento mesmo, porque era complicado, né, para a professora pegar um modelo que não era nosso e preencher. Já era difícil, né, às vezes o professor chega ali, né, tem as suas demandas, e aí pega um PDI que não é a cara do bebê e nem da criança bem pequena. Então, assim, eu acredito que vai dar muito certo. Ai, que delícia. Obrigada, Maria Cláudia, pela participação, né? A gente, foi uma delícia esses 2 últimos anos que eu trabalhei, né, com a Eliane, com a Pauliane. Gente, né, eu falo que esse início de semestre na PUC é tanto formulário, tanta coisa que a gente tem que preencher, que os nomes me faltam. Depois de março começa a voltar, sabe? Mas, né, as meninas lá né, do núcleo também. Então, agradecer assim, imensamente por nos permitirem, né, enquanto inclusiva, participar com vocês, né? Sempre foi uma coisa que me incomodou muito, né? Porque de modelo a gente sempre tinha o do Estado. E desde que a gente montou a inclusiva, a gente é, a gente foi justamente assim, mudando, né, a avaliação, como que essa avaliação podia ser feita pelo professor, né? Porque, mas claro, sempre com a ajuda do pessoal do AE. Pessoal do AE, por favor, né, entrem de cabeça com a gente, porque, né, vocês são as especialistas, né? Eu também, né, trabalho nessa área, sou especializada nessa área, mas, assim, para os professores no dia a dia, é um universo muito novo. Então, se não tiver vocês juntos, né, a gente não consegue. Então, peço mesmo, encarecidamente, aos coordenadores, aos professores do AE, que se disponibilizem, né, a participar desse projeto com a gente. Eu estou abrindo aqui no meu outro computador, senão eu vou pôr no celular, porque eu vou começar a expor, né, aqui, aí eu perco a visão do todo. Então, se vocês precisarem falar, escrever alguma coisa, fazer alguma pergunta durante o que eu estou falando, não escrevam, falem, porque aí eu estou apresentando, eu ouço, senão eu não vejo as perguntas. Eu ainda não consegui entrar no outro computador aqui, eu falei que hoje eu tive problemas técnicos mesmo aqui, né? De um computador não querer funcionar, que é o principal, e o outro, né? Aí foi por falta de tempo mesmo para que eu pudesse prepará-lo, né, para fazer o webinar sozinha, que a gente sempre tenta fazer o webinar com mais de alguém da equipe, para dar justamente esse suporte. Não sei se o Wellington vai poder ficar, mas, de qualquer forma, eu vou ter que compartilhar, porque eu estou com os documentos abertos no meu... E a gente vai lá em um e vai no outro o tempo todo. Bom, plano de desenvolvimento individual. Primeira pergunta. PEI e PDI é a mesma coisa? É. A questão é nomenclatura e Estado. São Paulo, Rio de Janeiro usam mais PEI. BH, Minas Gerais, usa mais PDI, porque foi o nome que o Estado, né, a Secretaria de Estado,
começou a trabalhar e a gente manteve. Então, se falar PEI ou PDI, nós estamos falando do mesmo documento, né? A própria LBI, né, que já trouxe um avanço imenso para nós, ela deixou a desejar um pouco em relação ao PDI. Agora, com o parecer 50, a gente vai ter oportunidade de falar em outros dos nossos encontros, né, voltou e falou, PDI é da escola, plano do AE ou PAEE é o plano do PDI. Eles são diferentes, mas eles são complementares, né? E isso é importante a gente entender, por quê? Existe PEI, existe PDI? Existe. A gente precisa fazer? Precisa. Vou conseguir sozinho? Não, né? Aí eu já tenho lá o contato da professora do AE dos meus alunos, vou mandar zap, vou mandar e-mail, vou pedir ajuda, vou reunir com ela se possível, né, sempre que possível, para que a gente possa traçar esse trabalho juntos. Então, finalmente, né, agora Itaúna também tem, a gente tem, né, o PDI da Inclusiva, que ele tem, né, as partes aí, as avaliações diferenciadas. E o de vocês também agora tem, né, e é a primeira cidade que está implementando, então, parabéns à equipe do ano passado, que deixou pronto. Parabéns para a equipe desse ano, que em vez de virar e falar assim, foi feito para elas, eu não quero. Não, nós vamos implementar, nós estamos juntos, vamos dar continuidade, porque isso é importante. Enquanto a gente ficar discutindo o papel, né, os papéis, os documentos, o trabalho está deixando de acontecer. Então, nós estamos todo mundo junto, no mesmo barco, fazendo o nosso melhor. Então, nós não vamos falar do plano do AE hoje, tá? A gente não mexeu nisso, a gente não vai trazer isso. A gente vai trazer o plano da educação infantil. Vou começar a compartilhar e em mais alguns minutinhos vou conseguir. Vou conseguir, gente. Entrar aqui pelo meu outro computador, que aí eu não perco a visão de todo mundo e a gente só tem que tirar o som de tudo, isso, para não dar chieira aqui, aquela chieira. Nivânia, deixa eu só pedir um minutinho enquanto você está aí procurando, posso? Eu queria que a gente pensasse também que as professoras do AE, elas não têm que ajudar só a professora que está com o aluno igual. Então, por exemplo, eu trabalho de manhã, então eu atendo os alunos das tarde. Mas, Sim. no caso de vocês da creche, é um pouco diferente. Mas a gente gostaria que a professora do AE ajudasse a toda a escola, ela fosse um apoio a todas as professoras, e não só dos alunos que ela atendesse. Que talvez, naquele momento, a professora precisa de uma ajuda ali. E se a professora do AE tem o domínio do PDI, ela pode ajudar qualquer um que está fazendo, não só a professora dos mesmos alunos, né? Isso é importante. Isso, gente, né? E é parceria, né? Eu sei um pouquinho mais disso, eu vou contribuir com aquele meu colega que está precisando. Esse ano eu estou folgada, não tem nenhum aluno com necessidade especial, o problema é da minha vizinha de porta ali, que ela tem 3, né? Opa, os dela são meus também, né? Porque eu falo que a meninada é de todos nós, não tem aquele negócio, está comigo, mas é de todos nós. Então, nós temos que nos ajudar. Eu não tenho nada a ver com aquele caso? Tenho sim. Fulano, eu tive uma ideia, estava observando seu aluno outro dia, eu observei isso assim, assim, queria te dar essa ideia. O que você acha? Não, me ajudou muito, clareou alguma coisa. Então, é isso, gente, a gente cuidar, né, com esse olhar empático, né, para o professor que tem os alunos, por aquele que tem um aluno que às vezes a gente está com mais dificuldade de manejar, não que o aluno seja mais difícil, mas as características dele nos traz mais desafios ao manejar. Então, é fundamental que a gente esteja junto e misturado. Por quê? A gente sempre vai precisar um do outro. A gente só conferir no celular aqui silencioso.
A gente vai sempre precisar um do outro. E o meu olhar pode ajudar o meu colega. Então, eu sou a Nivânia, como a maioria já me conhece, quem não conhece ainda, né? Eu falei que eu sou de Itabirito, viu, gente? Mas eu falei que meu coração é de Itaúna também. Porque se deixar, né? Eu já estou bem por dentro dos processos de Itaúna e feliz de estar participando com vocês. Feliz mesmo, tá? Bom, ele é um documento onde é registrada a proposta pedagógica para um estudante particular, tá? Então, gente, o que quer dizer isso, né? Eu tenho o meu planejamento da minha turma, né? O que nós vamos seguir, quais são os nossos, o que a gente tem a desenvolver, o que a gente tem a observar e a contribuir para essa criança no desenvolvimento dela, né? E naquela criança em especial, né? Aquela criança que tem uma necessidade educacional especial, eu vou, então, né, fazer uma proposta e registrar. Por que é importante o registro? Porque eu, esse ano, estou com essa criança, eu trouxe o meu olhar, o olhar da pedagoga que me orientou mais, da minha parceira do AEE, que trouxe coisas interessantes que eu não tinha pensado, e amanhã é o outro. Quando eu entrego amanhã, no ano que vem, eu entrego esse menino já com um documento, registrando essa realidade dele, registrando como é que fala? As intervenções que eu fiz, eu vou facilitar aquela outra professora, isso deu certo, isso já não deu. Nem tenta isso de novo, né? Ou não, eu vou tentar isso, mas com um jeito diferente para ver se funciona. Então, a ideia é essa, que o PDI seja o documento que registre a cada ano e ele vá acompanhando o aluno em cada etapa que ele tiver, né? Então, gente, deixa eu dar uma olhada, esse menino que está comigo hoje no terceiro ano, né, no segundo ano da educação básica, deixa eu ver como é que ele estava lá na educação. Nossa, você tem aquele né, detalhe de tudo que aconteceu, de tudo que foi feito. Então, isso é muito importante. E a primeira coisa que eu sempre falo é uma avaliação minuciosa das habilidades, quanto das dificuldades e das necessidades que esse aluno apresenta para o processo de aprendizagem escolar, né? Então, não adianta eu não conhecer o aluno, eu preciso conhecê-lo, né? Eu preciso observá-lo, eu preciso fazer uma avaliação com ele. Então, eu dei um jogo na minha turma, né? Dei os blocos para encaixar, seja o que for, os bloquinhos, né? Eu estou vendo que tal, o aluno está conseguindo fazer desse jeito, esse outro está tentando, mas não consegue. Bom, estou percebendo ali onde que está aquela dificuldade dele. E, nesse momento, eu quero empoderar os pedagogos, né? Vocês precisam saber o quanto essa avaliação ela é preciosa, enquanto o olhar do pedagogo para aquela criança é fundamental, e a avaliação do pedagogo tem um valor muito mais importante para a gente do que, na verdade, o diagnóstico que ele tem, né? Os relatórios, eles são importantes, né? Eu recebi relatório da fono, recebi da psicóloga e recebi da ATO. Ótimo. Clareou um tanto de coisas para mim, que eu, né, da fono, então é isso, ela está trabalhando isso, que bom, eu vou potencializar isso aqui dentro da sala. Tudo é importante, mas o que vai nortear as ações é a avaliação pedagógica, é esse momento que eu conheço aonde esse meu aluno está e que eu vou planejar onde nós devemos levar, tá? E sempre com aquilo, eu não posso ter um olhar limitante, porque se eu limito o meu aluno, eu estou deixando de provê-lo das oportunidades que ele precisa. Existe alguém que tem globo, né, para falar, fulano vai chegar nisso, ciclano não vai, não existe. Não existe varinha mágica, não existe... esqueci o nome desse...
desse globo que vai dar as respostas, né? Não. Mas existe o quê? Existe o nosso acreditar, né? O nosso fazer diferente na sala de aula para que eles possam caminhar, tá? Bom, então, é um registro onde eu vou colocar tudo que foi diferenciado e individualizado para aquele aluno, né? Bom, eu trabalhei com a minha turma, né, lá da educação infantil, a gente pegou um passarinho, eles queriam saber sobre o passarinho, o ninho do passarinho, acharam o ninho do passarinho na escola, né? Nós fomos estudar aquele ninho do passarinho, como é que aquilo funciona, trazendo aí um exemplo bem de uma coisa que aconteceu na vida do meu filho na educação infantil. E eles ficaram encantados que aquele ninho é para os ovinhos crescerem, né? E quando eles fazem isso no concreto, né? Pega o ninho, aí não tinha os ovinhos, né? Levou lá uns ovinhos parecidinhos, colocou, né? Passarinha senta aqui, ela vai chocar esse ovo depois que vai nascer. Esses meninos ficaram encantados de ver o concreto, né? A partir de um ninho que eles encontraram na escola. E as crianças que estão com desenvolvimento típico, né? Elas vão, às vezes, fazer mais perguntas, vão, às vezes, fazer outras conexões, e as nossas crianças, às vezes, com necessidades especiais, vão precisar do nosso apoio, para que elas entendam, passa a mão aqui, olha, esses são raminhos de plantas que secaram, que ele juntou, ou é palha, o que foi que ele fez aquele ninho dele, ele vai poder passar a mão, ele vai sentir o cheiro, né? Ele está recebendo outras informações, às vezes ainda, né, muito sensoriais, mas que estão ajudando o cérebro dele a ter uma noção do que está acontecendo. Então, acreditem, né, nesse potencial e vamos firme. E ele, é claro, vai nortear nosso trabalho e vai permitir prestar contas do trabalho que a gente fez e do que o aluno evoluiu. Vocês vão ver, né, ao longo que a gente for vendo o documento, a gente vai perceber isso, né? Que eu vou estar lá registrando, olha, no semestre passado ele não tinha percepção disso no primeiro bimestre. No segundo bimestre, eu fiz com apoio e ele já começou a perceber. No terceiro ele já está percebendo. Então, a gente registra e não fica aquilo, né, na hora de fazer o relatório, o que eu vou escrever sobre esse aluno? Não, eu já tenho ali como que ele estava, como é que ele evoluiu, o que eu fiz para isso acontecer, e tudo fica mais claro, tá? Então, às vezes fala, nossa, recebi um documento de 10 páginas para eu preencher. Para começar, não é preencher numa sentada, né? A gente vai fazendo ao longo do ano. Quem falar assim, meu PDI está pronto, já vou postar ele lá se é postar, ou já vou entregar, não existe isso, né? Eu começo com o primeiro bimestre, eu vou para o segundo bimestre, eu vou para o terceiro bimestre, no quarto bimestre é que eu posso fechar. Então, ele é um documento vivo ao longo do ano inteiro. Eu vou revisitar esse documento, né, durante o ano inteiro, tá? Então, ele é elaborado para esses estudantes que têm alguma necessidade, né, nos processos de ensino e aprendizagem, e vocês já conhecem o documento norteador da cidade, vocês já têm, né, clareza de quais são aqueles alunos que devem ser incluídos, né? Vamos lá, né? Então, foi feito um trabalho muito bacana, muito bem feito, né, pela equipe que estava ano passado na coordenação, responsável por isso, né? Nós fizemos vários encontros e ia mexer, ia conversando. Gente, eu tive uma ideia aqui, podíamos fazer assim, assim, né? Todo mundo tinha uma cooperação de várias pessoas. Gente, eu não estou lembrando os nomes todos para falar, mas até se Pauliano estiver aí, Pauliano, por favor, me lembra o nome de cada um, né? Essa é a nossa gratidão, porque todo mundo parou, sentou, discutiu para que a gente pudesse, esse ano, então, ter esse marco. Pode falar, Maria Cláudia, você lembra os nomes todos? A Pauliane Virei não para cá, está, porque eu não estou vendo acredito. no meu outro, tá, gente?
Eu acredito que ela participará do outro, né? Mas quem participou foi eu, a Pauliane, a Marilene, a Maria Verônica, você e a Eliane nos ajudou também. Isso mesmo. E a É a Deliane. Deliane. Isso, é a Deliane. Isso mesmo. E a Deliane também. Obrigada, Marilene, por E nos outro lembrar. ponto que eu queria colocar também, que eu não falei, que a maior preocupação do nosso PDI em reformular esse PDI é porque o PDI antigo, ele era construído, ele não era um documento ativo, de uso ativo na sala de aula, ele era um documento que ficava na pasta do aluno como obrigação, fazia por obrigação e às vezes deixava para fazer lá em dezembro. E a nossa maior preocupação era fazer desde que o aluno entre na escola ou desde que inicie o ano letivo, né? Que esse PDI seja construído ao longo do ano. Uhul! Finalmente estamos aqui, né, no início do ano, já discutindo o PDI, e esse ano nós vamos fazer como manda o figurino. Vai ficar muito bom, né? Bom, gente, então, a educação infantil está dividida, né? Nas creches bebês, que é de 0 a 18 meses, uma fase importantíssima do desenvolvimento da criança, né? A educação infantil das creches, das crianças bem pequenas, de 19 meses a 3 anos e 11 meses. Depois, a pré-escola, com as crianças pequenas de 4, e o primeiro e o segundo período, né? Opa, o ensino fundamental ficou, devia estar aqui embaixo, desculpa, ficou misturado lá. O primeiro e segundo período, depois, então, ensino fundamental, anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, tá? Só para vocês entenderem que a gente conseguiu entrar nesses pormenores, né? De ver o que é a criança bebê, o que é a criança bem pequena, a criança pequena e as crianças do primeiro e segundo período, tá? Então, a gente vai focar na educação infantil. Bom, o PDI ficou dessa forma, tá? A parte 1, né, são os dados institucionais. A parte 2, os dados da criança e entrevista com a família. A parte 3, 4 e 5, né, elas são informações que vêm também a partir da entrevista da criança, por isso que eu coloquei ela um pouco mais para dentro, porque elas estão bem diretamente ligadas aí a esse momento que a gente faz a entrevista com a família. Ah, todo ano tem que chamar a família para entrevista? Se mudar de professor, tem. Porque quem fez foi a Rosinha do ano passado. E eu quero ver essa mãe, eu quero escutar dela. Posso perguntar diferente, às vezes algumas perguntas eu nem preciso perguntar. Eu posso perguntar outras coisas que eu quiser, e eu vou registrar, né, tudo que eu sentir que vai trazer, né, possibilidade para as crianças. Então, os dados da criança, a entrevista com a família, as considerações e expectativas dessa família. Importantíssimo, gente. Né? Tem família que acha só problema no menino e a expectativa é 0. Aí a gente conhece a criança e fala, nossa, mãe, tem que mudar esse olhar desses pais, porque eles precisam caminhar junto comigo, porque eu estou vendo potencialidades nesse menino, né? E às vezes o parâmetro da família é normal com deficiência, normal e TEA, normal e PC, né? E não é isso, né? Nós estamos olhando a criança e as várias possibilidades que existem, né? Tem um recurso de tecnologia novo que saiu agora, que as pessoas que ficaram com deficiência, perderam a voz, a capacidade de falar, se tiver áudio gravado da voz delas, elas vão usar, né, um tablet, vão escrever com movimento só de cabeça, de olho, e vão poder falar. Então, com a tecnologia assistiva, com essas 1000 possibilidades que a, né, inteligência artificial está trazendo, e a tecnologia assistiva, né, nós podemos, esses meninos podem muito, né? E a gente tem que dar a eles a base, nós estamos na educação infantil,
dar a base, né, uma base consistente para a evolução deles, tá? Na parte 4, eu vou fazer um relatório circunstanciado. Que é esse negócio, Ivana? Eu nunca vi isso circunstanciado. Eu vou pedir à mãe. Você tem relatório do neurologista, do psiquiatra, né, desse último ano, mais no final do ano? A Theo te deu algum relatório, a físio, a fono, de como é que está a evolução do seu filho? Traz para mim, né? Eu quero ler, quero me informar. Aí eu vou escrever, ó, o psiquiatra falou que a criança é TEA, nível 3 de suporte, com comorbidade de ansiedade, né? Uma informação importante que eu vou colocar lá. A fono falou que já está trabalhando, ele tinha muita sensibilidade oral, ela está trabalhando a sensibilidade oral, ele já está vocalizando e está com intencionalidade comunicativa, palavra até chique, né? Intencionalidade comunicativa. O que é isso? Ele tem intenção de comunicar com a gente. Olha, ele tendo intenção de comunicar, nós vamos, aqui dentro da sala de aula, dentro dos contextos do dia a dia dele, estimular para ele comunicar. Ah, ele vai comunicar falando? Não. Ele vai comunicar, às vezes, ainda com um olhar, né, com um gesto, né, com um movimento do rosto, né, uma expressão, mas ele está comunicando, isso que é importante, né? Em vez de eu virar e falar assim, esse aluno ainda não comunica, esse aluno já está desenvolvendo seu processo de comunicação, né? Na fonoaudiologia, ela trouxe que ele já está com intenção de comunicação, e a gente tem observado isso dentro de sala também. Então, você vai escrever. A Theo falou que ele ainda tem uma questão sensorial muito importante, mas ela está fazendo um trabalho com ele, né? Então, nós vamos fazer o contexto da vida, né, dessa criança a partir do olhar dos outros profissionais que também estão trabalhando com essa criança. Por que isso é importante? É só ler o relatório. Não, eu vou pensar, né, ali aquelas coisas mais importantes e vou trazer um relatório, porque, além do que eu observei, eu tenho a observação dos outros profissionais, né, e nós todos, então, temos aí, né, várias facetas, vários olhares sobre esse aluno. Aí, nós vamos para... Gente, depois a gente vai entrar lá no PDI, eu vou mostrar, tá? Aí, nós vamos para o plano de intervenção pedagógica, né? Aí é onde eu falo que aqui, ó, né, a descrição evolutiva da criança, eu já fui lá, né, a partir dos primeiros contatos, das primeiras observações, e já anotei o que eu observei nesse primeiro mês desse meu aluno, né? E aí, com essa descrição evolutiva do primeiro bimestre, eu vou fazer, e com um relatório circunstanciado, com as informações que eu tive, das expectativas, do histórico de escolarização dele, do comportamento dele, eu vou fazer, então, o meu plano de intervenção, né? Até esse momento aqui, ó, até a parte 6, eu estava conhecendo o meu aluno, né? Eu estava conhecendo o meu aluno e agora eu vou planejar, né? Falei, Vânia do céu, como é que eu vou planejar isso? Nós vamos olhar onde que ele está, onde que ele precisa chegar e o que a gente vai criar de oportunidade para que ele evolua, né? Depois eu vou fazendo essa evolução do desenvolvimento dele, já no segundo bimestre, o que ele já desenvolveu, né? Quais eu entrei com dá um exemplo aqui, né? Eu entrei, ele gosta muito de dragão não é pré-história, né? Ele gosta muito ai, gente, fugiu. Isso, dinossauro. O que eu vou fazer? Eu vou trazer o dinossauro para dentro do projeto, porque é uma coisa que ele interessa, é o dinossauro que vai apresentar as letras, que vai apresentar... Letra ainda não, né? Que vai apresentar noção de quantidade, de cores. Então, eu trouxe aí
um recurso que ajudou, né, nesse momento. Ele interessou pelas cores, interessou. O dinossauro estava lá, né? E aí eu vou fazendo essa evolução, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Quando eu fecho o ano, né? Aí não tem jeito de chegar lá no segundo mês e falar, está tudo pronto do PDI do aluno. Não, vocês vão ganhar bomba, tem que voltar, porque no segundo bimestre tem que abrir, tem que planejar, tem que escrever como é que funcionou, no terceiro também. Gente, não está funcionando. Vou trocar uma ideia com a professora do AE, vou lá na minha pedagoga, né, na coordenadora, vou conversar com ela, né, vou chamar essa família, o que está acontecendo? Ah, teve uma mudança de medicação, e com essa mudança dessa medicação, ele está mais desatento, ele está menos interessado. Aí eu falo, opa, tenho essa situação aí, vamos aguardar esse tempo para isso funcionar e eu poder, né? Como é que chama? Continuar as minhas intervenções. Bom, né? E também tem a parte 10, que é o gerenciamento de crises, né? Que é onde eu vou anotar. Ano passado a gente teve, né, das capacitações, acho que foi a Luciane, que ficou responsável por essa, que a gente passou, né, o olhar, como é que eu vejo uma crise? É uma birra? Não, né? É uma reação dessa criança, não foi uma crise, e que está relacionada a alguma coisa. Aí eu vou descobrir o que é que está trazendo essa crise. Aí eu vou começar a usar as estratégias e vou anotando. Está funcionando, né? No primeiro momento estava difícil, agora a gente já está dominando. E nós vamos anotando todas essas coisas. Então, quando ele fecha um relatório. Bom, esse ano, ó, eu entendi meu aluno né, do início ao fim, eu tive a oportunidade de perceber, né, as crises. Primeiro mês, nos primeiros 15 dias foi crise todo dia. Vou passar para 2 crises. Depois, então, isso tudo a gente vai ter o prazer de fechar, né, no final do ano, como é que isso está funcionando. Então, vamos lá. Eu vou mostrar primeiro o do 10 aos 18 anos, então está aqui. Número 1 lá, dados institucionais, tá? Número 2, dados da criança da entrevista. Está aqui. Então, eu vou lá no documento, vou pegar agora do 0 a 18. Então, se ele não quiser ir pelo link, a gente vai sem ser pelo link. Ele fechou. Só um minutinho, tá, gente? Por causa desse alerta, é que ele fechou meu documento, mas ele já está aqui nos downloads. Eu tinha deixado ele aberto. Já vou deixar os dois abertos, que é a hora que eu precisar de um e no outro. Permitir em todos os acessos. Ok. Então, vamos lá no primeiro. Deixa eu colocar no formato. Deixa eu ver como é que ele está. Ué, peraí, que ele também deu erro no meu outro computador aqui. Deixa eu ver como é que vocês estão visualizando, tá? Ok. Bom, então, nessa aqui é a parte, né, explicativa que a gente conversou até agora. Então, os dados institucionais, né? Então, a elaboração inicial, né, quando é que eu comecei. Vocês estão. Uai, agora diminuiu, né? Peraí. Lucilane, você está compartilhando. Isso. Agora eu vou compartilhar de novo, que não está compartilhando. Está compartilhando para vocês? Respondam para mim, por favor. Porque eu olhando aqui, ó, aparece que não está compartilhando a minha página. Não está compartilhando. Está não, Nivânia? Tá, então vou compartilhar de novo, tá? Não está em tela cheia, está pequeno. Tá. Vou parar de compartilhar a tela e vou compartilhar. Vamos ver se agora vai dar. Deu. Agora foi, agora deu. Deu.
Obrigada, Pietro. Eu pus o segundo computador aqui, mas tem hora que a gente fica inseguro se está mesmo, né? Bom, então, eu vou, né, anotar o nome da escola, qual que é o código, o endereço, qual é a etapa que eu estou, né? Então, aqui nesse caso, já é Educação Infantil Creche. Esse documento vocês vão receber, se ainda não receberam, e cada um vai preencher um para cada aluno, né? Então, eu pus os dados institucionais, né? Então, depois, quem que é o diretor, quem que é o pedagogo responsável, quem que é o professor, tá? E aí, a gente vem, então, para os dados da criança, né? Então, se eu comecei nesses dados agora, a parte 2, 3 e 4, eu vou, né, anotar a partir dessa entrevista, né? Gente, é só a mãe? Não, se o pai puder vir, é excelente. Eu já tive casos que eu pedi, que a avó estava presente, e a avó, a mãe estava respondendo, mas a avó virava, posso complementar uma coisa? Aí eu percebi que essa avó tinha um olhar para esse neto diferente da mãe, e aí eu falava, me conta você a sua vida, como é que você percebe também? Porque aí eu fui tendo um pouco mais de dados do meu aluno. Então, se a avó quiser participar, é bom por vó ou o pai, que às vezes não é só a mãe que tem, né, essa facilidade, tá? Então, eu começo aí com todos os dados da criança, né, quem que está ali comigo, qual que é o parentesco, o ano de escolaridade dessa pessoa, e eu vou colocar qual a deficiência e o transtorno que, vou perguntar para ela qual a deficiência e o transtorno que o seu filho tem. Eu estou vendo, Maria Cláudia, você está com a mão levantada, você queria fazer uma intervenção agora? Pode falar. Eu acho que É. ficou levantada desde aquela primeira vez que eu... Deixa eu tocar Tá. aqui para É ver. porque apareceu aqui agora para mim, eu falei, Agora será que eu não saiu. tinha Acho visto? que foi desde a primeira vez que eu levantei, ela continuou, não saiu. Não. Tem problema, não. Então, quando eu viro para lá, é que eu estou olhando na outra tela, tá, gente? Bom, vamos lá. Né, muitas vezes, né, a mãe fala assim, o médico falou que tem um negócio de F90, mas F não sei o que lá, 94, né? Aí eu vou anotar, né? Se eu não sei, hoje o Google, né, informa tudo para a gente, né? Claro, existe o documento do CID e existe o manual de psiquiatria, né? Mas, né, a gente colocando no Google um número, a gente vai, né, saber. E lembrar, gente, que nem sempre a família tem uma compreensão, né, do que significa aquilo. Aí eu pergunto, quem que é o psicólogo que acompanha, se tem fonoaudiólogo, se tem, né, todos os psicopedagogos, tem fisioterapeuta, quem que são os profissionais e o número de atendimentos por semana, né, para que eu possa, ele está em atendimento lá na escola tal, está em atendimento no NAI, que está em atendimento em tal lugar, eu anoto por quê? Eu já sei, né, quem eu vou precisar. Outra coisa que eu pergunto, faz uso contínuo de medicamento? Para que são esses medicamentos? Tem efeitos colaterais? Quais? Aí, gente, os efeitos colaterais, quais? As mães não vão saber responder. Normalmente, o médico que vai trazer isso no relatório dele, é importante que ele traga, né? Porque a criança está tomando uma medicação que deixa ela agitada. Aí, qual que é o horário que a mãe está dando? A gente pergunta, que hora você dá? Eu estou dando esse remédio de manhã. Aí, depois a gente pode mandar um relatório para o médico, perguntando se esse remédio pode ser alterado de horário, que está trazendo uma agitação maior na sala de aula, que não tinha antes, né? Por quê? Pode falar. Eu acho que eu vou ter que ficar te interrompendo, você me desculpa, mas voltando aí à parte, né, que agora está na entrevista, o que acontece? O professor e o regente têm as demandas dele, né? E ano passado, nós havíamos combinado como vai ser bem em parceria com o professor do AE, porque o professor do AE Sim. já tem uma entrevista que ele já tem que fazer
para o trabalho dele. Então, nós já tínhamos combinado que essa parte da entrevista seria feito pelo professor do AE, e depois ele repassaria, porque está lá dentro da escola, e repassaria para o professor regente. Excelente. Tá? É só isso. Excelente, excelente. Tá bom. Então, vocês considerem aí o que eu falei até agora, né, que quem está fazendo essa entrevista é até para otimizar, né, gente, que o professor, em vez de chamar a mãe 2 vezes e perguntar as mesmas coisas, um faz, passa para o outro, né? E a gente tem, né, como projeto ainda, né, inclusive, que esses documentos fiquem online, de forma que, assim, Maria Cláudia é a professora regente, eu sou a professora do AE. Eu preenchi tudo aqui, Maria Cláudia tem acesso, a coordenadora e a diretora têm acesso, vai lá, lê, olha, foi bom saber disso que eu não sabia, vou conversar com a mãe, vou dar uma olhada. A diretora chamou a mãe por algum motivo, ela dá uma olhada lá na entrevista, porque para que todo mundo, né, fique aí bem orientado. Sim, Isaura, pode falar. Boa noite, pessoal. No momento da entrevista, seria interessante a participação do diretor ou do pedagogo? Ou não, somente professor de AE, ou só o professor? Normalmente, igual o que foi combinado, eu acho que o combinado é o que vale, é que seja o professor do AE o responsável por essa entrevista. Agora, ele vai disponibilizar esses dados e essas informações para o professor de sala de aula, para o coordenador e para o diretor. Aí, por exemplo, eu sou professora do AE, eu percebi nessa entrevista uma questão que me chamou a atenção aí. A mãe virou e falou assim: não estou dando esses remédios do médico, não, porque eu não gosto de remédio controlado. Aí eu vou falar com a minha coordenadora, ela vai falar com a diretora: gente, talvez seja interessante chamar essa mãe para conversar, porque isso sai um pouco da minha alçada, mas é da responsabilidade da escola. Então, por isso que eu acho, Isaura, que é tão importante que a gente tenha essas trocas. Pode complementar. Maria Cláudia, fica à vontade. Nós deixamos para o professor do AE fazer essa entrevista, porque para essa entrevista ser mais sucinta, né? Otimizar o tempo mesmo. E quando o professor, e orientar o professor do AE, quando ele vê que é uma questão muito específica que necessite de reunião, que ele marque com o pedagogo ou com o diretor que precisar. Mesmo porque tem assuntos que ele vai sentir mais seguro falando só com uma pessoa, né? Então, eu acredito que o professor do AE vai ter esse discernimento de anotar esses assuntos específicos e passar para os demais interessados da escola, que é o pedagogo, o professor e até mesmo o diretor. Isso. É bem isso, gente, na minha prática. E é bem isso que na minha... E a gente pode ficar tranquilo, pode interromper, porque a gente precisa de ver isso. E na minha prática, né, por exemplo, que funciona, eu trabalhei numa escola que a gente conseguia fazer. A coordenadora pedagógica e a professora. Mas tinha uma outra escola que eu já trabalhei que não era possível, né? Eu era do núcleo de apoio, eu fazia, na minha reunião com a professora e com a coordenadora, eu levava aquele assunto. Né? E se precisava, nós íamos até o diretor também. Então, é do jeito que foi combinado e é importante que cada um de nós acompanhe isso, né? Então, aí nós vamos, né? Possui alguma necessidade específica? Precisa de alimentação. Não, ele precisa usar o abafador, né? Ele tem uma questão com as etiquetas da roupa, né? Se ele estiver irritado, às vezes pode ser a etiqueta da roupa. Então, coisas que vão nos ajudar, né? Ele possui algum objeto de apoio emocional, um paninho, um bichinho de pelúcia, algumas crianças, né, nessa idade ainda vão estar com chupeta e tudo. As considerações e expectativas da família, que a gente vai perceber, né, e vai compreender como é que aquela família está elaborando esse luto, né, de não ter tido uma criança dentro do padrão da normalidade, e como é que ela está organizando isso, ou às vezes entendendo, porque os primeiros sinais podem aparecer aí, que é do 0 aos 18 meses. Né? A criança
mamou, a criança era um pouquinho diferente, mas ela engatinhou, andou, aí está com uma dificuldade de fala, né? Não está fixando muito bem o olhar, mas ainda não tem nem às vezes é uma consulta com o neurologista, né? Aí às vezes é o horário da gente, falar, olha, nós estamos observando algumas questões no desenvolvimento, né? Normalmente o professor do AE, é isso mesmo, Maria Cláudia? O professor do AE dá esse retorno, né, para a família. No caso do professor do AE, né, ele avalia a criança, né, dentro de todas as questões pedagógicas, né, da creche mesmo, porque a gente tem que tomar todo esse cuidado para o professor do AE também não entrar nas questões específicas que são de técnicos, como fono, como Exatamente. neurologistas, psicólogos. Então, assim, dentro do nosso relatório, a gente vai ter todo esse cuidado de colocar as questões pedagógicas mesmo, dentro do desenvolvimento, se a criança está andando, se a criança já está falando, se é o bebê, se o bebê está engateando. Então, assim, a gente vai falar da nossa área de conhecimento, né? Da nossa área de conhecimento. Isso. Importante Né? isso. E vai dar essa devolutiva para os pais dentro da nossa área de conhecimento, não fazendo nenhum relatório intuitivo de deficiências, né? Ou Eu estou outras. achando que ele pode ser meio autista, nem pensar. Isso, nem Né? Isso pensar. não é da nossa competência dentro da escola. Né? Inclusive, nós temos algumas normativas que eu andei estudando, né? E alguns juízes eles dão uma resposta que assim a escola tem que falar a parte dela. E do mesmo jeito que o médico, por exemplo, não pode falar do nosso trabalho pedagógico, nós, como professores, não podemos intervir, né, na área específica que é do médico, na área técnica, né? Isso. Então, por exemplo, né, às vezes alguns médicos mandam, tem que fazer isso, tem que dar tempo adicional, né, manda, copia e cola de um relatório, né? Não, aí ele está entrando na nossa área, né? Na nossa área, se eu vou dar tempo adicional, eu vou, né, como especialista, com a equipe do AE, que a gente vai decidir isso. Bom, a gente está terminando aqui essa parte, né, a parte 3 e a 4, eu vou também ver o histórico de escolarização e vou perguntar, né, sobre o comportamento, se essa criança tem autoagressão, heteroagressão, é o que é agressão ao outro, né, se ela está apresentando apatia ou não, né, se ela tem um comportamento mais rígido, não pode sair daquela rotina de jeito nenhum, dificuldade de seguir, né, as regras ou os combinados, dificuldade de adaptação, de socialização, inflexibilidade à rotina, e vou anotar o que a família, né, falar. Às vezes, se eu falar, seu filho apresenta inflexibilidade à rotina, a mãe fala assim, pode virar e falar, não sei, ou pode ficar com vergonha e falar, não. Aí eu vou explicar para ela o que é isso, né? Bom, se você está acostumado a fazer isso, você muda, ela aceita bem ou não, tá? Bom, e aqui no relatório circunstanciado, então, é onde a gente vai falar sucintamente sobre os laudos, né? Muitas vezes, do 0 aos 18 meses, que é o caso aqui, a gente ainda não tem esses laudos, né, gente? A gente está observando o desenvolvimento da criança, né? Poucas crianças, até porque é um consenso de que se observe, que se faça a intervenção precoce antes de fechar um laudo nessa criança. Mas ele faz TO, faz fono, toma uma medicação, eu vou anotar, né, tudo que eu recebi de informação de uma forma sucinta. Aí o médico depois mandou outro relatório, agora eu resolvi entrar com a medicação. Raro, né, gente? Mas se entrar, a gente vai colocar aqui, né? O médico falou, olha, eu tinha pedido só TO, agora eu vou querer a fono também. Aí a gente vai colocar aqui, tá? Bom, então essa primeira parte termina, né, com a entrevista, com os dados que a professora do AE colheu, e eu vou passar agora para a parte da avaliação, porque não adianta, né, eu ver a parte do que eu vou fazer se eu ainda não conheço essa criança, né? Então, eu vou aqui, deixa eu ver se está numa boa posição, tá? Deixa eu só arredar isso para cá um pouquinho. Melhorou.
né? Eu vou, então, né, começar aqui, né, foi decidido pela equipe que ficar, não NA, não apresenta. AA, apresenta com ajuda. A, apresenta. Então, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Como é que está o esquema corporal? Não apresenta, apresenta com ajuda ou apresenta. Então, foi dividido por áreas, tá? Até no meu slide aqui, eu tinha colocado para vocês, né, essa parte da avaliação da seguinte forma. Né? A gente vai avaliar, né? Depois, daqui a pouco eu já volto lá. Deixa eu trocar de lugar. Os aspectos psicomotores, os aspectos pedagógicos cognitivos, no B, no C, aspectos da comunicação e linguagem e os aspectos do brincar. Por quê? Gente, é isso que interessa, né? Do 0 aos 18 meses e também dos 19 aos 3 anos e 11 meses, tá? Voltando ao documento, deixa eu voltar aqui. Voltando ao documento, a gente continua por aqui. Deixa eu só... Isso. Então, aí tem várias perguntas para ajudar. Passa para cá. Para ajudar. A, N, A ou A, né? Então, a gente vai escrevendo. Não vai dar tempo da gente vir discutindo uma por uma, né? Mas é bom que seja registrado. No terceiro... Pode falar, Maria Cláudia. É importante a sua contribuição. Tá, essa avaliação aí, nós pensamos assim, aí o professor, mas como que eu vou avaliar? Como são bebês e crianças bem pequenas, os marcos do desenvolvimento, né? Trabalhar sempre baseado nos marcos do desenvolvimento da criança, né? E... Gente, depois, se for necessário, a gente pode fazer um webinar falando desses marcos, clareando um pouco mais. Vocês vão trazendo aí para a secretaria as demandas de vocês. Né? Isso. Os aspectos pedagógicos cognitivos, como é que tá, né? Tem aqui uns exemplos. Lembra de pessoas do seu convívio diário, em intervalos de até 6 horas, né? Então, tá aqui, já tá esmiuçado, tá? A equipe teve o cuidado porque quando a gente via, né, o PDI do Estado, ele tem memória de curto prazo, memória de longo prazo, fala, e o que é isso? Aqui já está esmiuçado dentro do parecer aí, né, dessa idade, dentro da demanda dessa idade. Então, esse trabalho ficou muito bom. Né, atenção. Quando nós vamos construir, nós pensamos assim, isso mesmo que nós pensamos, né? Muita cabeça pensando, vamos colocar isso? Ah, mas será que o professor sabe o que é isso? Será que ele vai entender essa pergunta? Então, nós pensamos em colocar tudo mais prático e o mais simples possível, com clareza, para ele entender o que o documento está pedindo. Às vezes tinha uns termos aí, pensamento sintético, mas tem que explicar para ele entender, porque já é difícil, né, ele fazer esse preenchimento. E ele ainda tem que ficar indo lá no dicionário, procurando, então, por isso que nós colocamos essas explicações aí. Isso mesmo. Né? Então, tá tudo aqui bem detalhadinho. Depois, no C, né, os aspectos de comunicação e linguagem, também divididos aí, né, primeiro trimestre, segundo e terceiro, tá? E, por último, então, os aspectos do brincar, né? Então, a gente vai precisar de anotar, né? Ele não apresenta, ele apresenta com a ajuda ou ele já apresenta. Então, ele não apresenta, ele já deveria apresentar? Então, ó, isso é um alerta para mim, né? Então, se ele não está apresentando e já era fase de apresentar, já é um alerta, um pontinho ali. E como que eu vou intervir para que isso funcione? Então, a gente termina essa parte da avaliação e volta lá agora para o nosso planejamento, tá? Quando a gente vai fazer o plano de intervenção pedagógica, a gente usa essa terminologia no nosso PDI, né, da inclusiva,
porque antes, né, já é direto para flexibilização curricular, né? E, na verdade, né, tem etapas que a gente não trabalha com flexibilização, né? Então, a gente trabalha com intervenções pedagógicas. Eu vou fazer intervenção de TO, de fono, de psicólogo? Não. Nós estamos no ambiente da escola. Escola, eu vou usar a estratégia pedagógica, tá? Então, primeiro, né, a gente vai colocar os tipos de atendimento que ele tem, se ele tem um profissional de apoio do estagiário em sala de aula, e também se ele tem o AE. Aí, às vezes, teve um aluno que começou no primeiro trimestre, não estava ainda. No segundo, a gente percebeu, a gente volta lá, a partir do segundo semestre, ele precisou, né? Trimestre, ele precisou desse profissional. Então, primeiro, a gente vai pensar nas adaptações razoáveis, né? As adaptações razoáveis sempre foi um termo muito em aberto, né, gente? Assim, foi uma das coisas que eu estudei muito na minha vida, né? Essa proposta, as meninas seguiram dentro da proposta do que a gente faz da Inclusiva. É claro que elas adaptaram completamente à educação infantil, né? Porque o modelo que eu passei para elas era do primeiro ao quarto ano. Então, são coisas que a gente está estudando, aprofundando, porque não tem isso ainda, né, disponível com facilidade para a gente, tá? Então, os primeiros recursos vão ser os recursos a nível do ambiente, né? Se ele vai ter a ajuda desse profissional, a posição que ele vai estar, né? Se é em mesinhas, né? Se eu dividir em mesinhas aquela atividade, como é que eu vou posicionar essa criança, né? Qual o lugar que ela vai estar, como que o profissional de apoio vai estar diante daquele momento, tá? Se a gente vai fazer, às vezes, alguma atividade que precisa de ser num espaço separado, até quando, se deve, se não deve, né? E outros recursos no ambiente. O professor fala assim, eu deixo a rotina com símbolos, com desenhos, grandona na sala, para ele olhar, está lá escrito, está lá em desenho, e eu tenho ele para o aluno também, né? Aí a gente vai especificar isso. Então, os recursos e ajustes que eu vou fazer no nível da organização, né? Eu vou usar essas rotinas, né? Como que eu vou usar? Eu vou escrever? Não, nessa idade eles não vão entender. Agora é a hora do brincar no chão, né? Então, eu vou colocar lá uma foto das crianças brincando no chão. E por que eu vou usar foto e não símbolo? Porque nessa faixa etária, a compreensão, né, está se desenvolvendo para foto no primeiro momento e não para um desenho, né, e muito menos para escrita, né? Mas eu posso ler para ele também, né? Eu vou ajudar na organização do material, proporcionar pistas, ajudá-lo a reconhecer o seu material sozinho, né? Como é que o que eu vou propor aqui no primeiro trimestre? Olha, o aluno mesmo com a ajuda, né, ele está precisando da ajuda do profissional de apoio, mesmo eu falando 2 vezes, chamando, mostrando, ele ainda não está compreendendo, né? Depois, como foi no segundo trimestre, eu comecei a fazer um desenho, né, que eu pegava o caderno, punha dentro da mochila para ajudá-lo a atender, ou eu tirei uma foto dele guardando, melhor ainda, uma fotinha dele guardando na mochilinha dele, tá? Então, no nível motivacional, né, como é que eu vou fazer? Eu vou estar reunindo com os pais, né, perguntando sobre essa criança, perguntando como é que está a relação, como é que ele está no dia a dia, né, levando algumas dicas para eles. Eu vou reunir com o profissional do AE dessa criança, com o pedagogo da escola, né, como é que eu vou motivar essa criança, como é que ela está, né, o que eu vou propor no primeiro trimestre, tá? Sempre procurando, né, aí os nossos parceiros, né, o professor do AE e o pedagogo. E eu vou reunir com os profissionais que atendem a criança. Normalmente, essas reuniões acontecem mais com o pessoal do AEE que promove, né? Não é isso, Maria Cláudia? Se eu me lembro bem,
né? O pessoal do AEE que faz essa reunião. Com os pais, né? Geralmente reúne Não, o com os outros pedagogo, profissionais. com os outros profissionais. TO, Geralmente, o que acontece? É porque hoje em dia, né, o profissional do AE não pode sair no horário do aluno para reunir com os outros profissionais. Então, geralmente, quem que pode sair da escola é o pedagogo. Geralmente, quem ótimo. reúne com os outros profissionais é o É o pedagogo, a pedagogo. não ser que Excelente. o profissional do AE reúna, né, fora do horário de trabalho dele, para não ferir a carga horária do aluno, né? Porque nós não Certo. podemos dispensar o aluno para reunir com esses profissionais. Ótimo. É isso mesmo. Então, gente, e o que eu vou fazer? Eu vou estimular os acertos, né? Reforçar os acertos, né? Estimular a conseguir dar feedback. Olha, você está se esforçando, você está cada dia melhor, né? Parabéns, né? Estimular a criança para que ela participe das atividades propostas, usar pistas, né? E depois eu vou fazer os ajustes no nível da apresentação, né? Então, oferecer um planejamento com uma organização diferenciada, né? Mostrar gravuras, fotos, imagens, o mais nítidas possíveis, mais detalhadas possíveis, para ajudá-lo a compreender. E, às vezes, atividade um pouco mais simples, né? Material concreto de apoio, disponibilizar atividades modificadas, né, já ir fazendo uma flexibilização que pode e deve ser feito no PDI. Tá? Disponibilizar a tecnologia, né, até 1 ano e 8 meses, a gente evita um pouco, mas se tem indicação e se for necessário, a gente vai usar também. Né? E impressos com tamanho de imagens aumentadas para a criança poder ver os detalhes, tá? Isso é muito importante, tá? E aqui, gente, o professor vai listar todas as estratégias que ele já usa, que ele acredita que pode ajudar para potencializar as habilidades da criança, tá? Então, tudo que você tentou, tudo que você pensou, registra e registra. Funcionou, ainda não funcionou no primeiro momento, mas depois funcionou, tá? E aqui, né, aquele quadro da evolução. Então, eu fiz aqui no primeiro trimestre, que foi a minha avaliação. No segundo trimestre, o que ele evoluiu. No terceiro trimestre, como é que ele está. Né? Então, aqui a gente tem né, o desenvolvimento enquanto um processo ativo e que eu estou revisitando durante todo o ano escolar. Tá? Aí, nós já demos uma passadinha nele, vocês vão responder. E a gente vai chegar num outro documento, que é a descrição evolutiva do desenvolvimento da criança. Então, como é que ela estava no início do ano, né, em relação a quê? A adaptação, a autonomia, a interação com os colegas e adultos, a socialização, a afetividade. Eu vou escrever sobre isso, vou relatar isso, como é que ela estava no início do ano, e depois, no final do ano, eu volto, retomo, né, o que eu tinha colocado no início, e vou colocar evoluiu, está evoluindo, ainda não evoluiu, para que isso seja uma referência, né, dessa evolução. E aqui, né, o documento que foi proposto, que é a parte do gerenciamento das crises, o número 10. Tá? Tinha alguns detalhezinhos que eu queria corrigir, mas ele estava em PDF, porque, por exemplo, faltou o número 10 aí, mas ele estava em PDF e eu não consegui corrigir. Tá? Mas aí no original, né, vocês podem estar corrigindo. Então, quais os possíveis gatilhos para as crises? A gente está observando que a crise dele vem quando aumenta muito a claridade dentro da sala de aula, ou quando esquenta o dia, ou quando o barulho é maior na escola, né? Então, e como é que essa crise dá? Como é que ela se comporta? Ela
esperneia, né? Bate no chão. Oi? Pode falar. Como é que essa crise dá e como é que essa criança se comporta, como que são os procedimentos de desaceleração dessa crise, o que foi feito, que a criança se regule novamente. Então, o que eu fiz, né? O que a gente propôs? Saiu do ambiente, chamou, pediu ela para respirar junto com você, né, quais são os procedimentos que a gente está usando para que ela se regule, autorregule novamente, tá? E o processo usual em caso de uma crise intensa, que ela não consiga se regular. Eu vou ter que tirá-la do ambiente para que ela possa se regular. Então, essas questões todas são importantes, porque aqui é que a gente vai, né, principalmente hoje, com o aumento progressivo em relação às crises, né? As crianças com TEA e as crises, né? A gente, então, precisa de estar, né, preenchendo, tá? Bom, gente, o PDI, ele precisa ser assinado pelo professor regente, pelo professor do AE, pelo pedagogo, pelo diretor, né? E pelo profissional de apoio ou estagiário que está acompanhando aquele aluno em sala de aula. E a data que a gente fechou todo esse nosso documento, tá bom? Né? Então, gente, esse foi o documento, né, do 0 aos 18 meses, e eu vou mostrar o que muda aqui, né, dos 19 meses essa parte, aos 3 anos e 11 meses, essa parte da a entrevista com a família, comportamento, relatório circunstanciado, a mesma coisa. Vou lá na avaliação, antes de falar, né, do que a gente vai. Então, os aspectos psicomotores vão estar relacionados às crianças de 19 anos a 3 anos e 11 meses. São os mesmos da educação infantil? Normalmente não, porque já se espera, né, mudanças. Então, está tudo aqui detalhado, né, para que a gente possa, para que vocês possam preencher. No primeiro trimestre, que é o que eu chamo, né, do mês da avaliação. É onde eu conheci essa criança. Então, é muito importante que eu coloque a minha observação a cada trimestre, porque é dessa forma que eu vou conseguir ver o que ele está evoluindo, onde eu preciso, né, vou atuar um pouco mais nesse outro aspecto aqui, tá? Então, tá tudo detalhadinho. Pode falar. Ô, Nivânia, olhando essa parte aí, né, foi bom você lembrar que quando, né, nós fomos elaborar, nós colocamos também de acordo com os marcos do desenvolvimento, Exatamente. que com 1 ano e 6 meses, né, a partir dos 19, ou 1 ano e 7 meses, né, a partir dos 19 meses, ele precisava, né, consolidar mais habilidades. Então, de acordo com os marcos, nós tivemos que acrescentar mais itens nessa avaliação, né? E outra coisa que a gente vai falando e vai lembrando, né, que eu esqueci de acrescentar também, que depois que nós, né, elaboramos, né, esses nomes que foram falados aí no início, nós sentamos com as pedagogas e fizemos algumas alterações, outras modificações. Então, além dele ter sido, né, construído por essas pessoas que nós citamos o nome no início, todas as pedagogas da rede também puderam dar suas contribuições antes de validar, fechar esse né, documento, e validar se estava bom, se não estava bom. Então, assim, foi um processo mesmo. Tá vendo? Muitas mãos, né? E para ficar o melhor possível. Então, aí depois os aspectos pedagógicos cognitivos, né, que é esperado a partir dos 18 meses a 3 anos e 11 meses. Né? Os aspectos de comunicação e linguagem esperados dos 3 anos, do 1 ano e 9 meses, até, né, os 3 anos e 11 meses, tá?
E elas desenvolveram e mandavam também para eu validar, para eu fazer as perguntas, gente, isso aqui, não sei o quê. Né? A gente foi construindo mesmo, e muito importante, porque ele foi, né, validado na rede. Pode ser que no final do ano passado, desse ano, a gente venha fazer ajustes? Pode ser, né? Porque mais pessoas vão visitar o documento, mas vão ajustar isso, vão ajustar aquilo. Então, é assim que a coisa vai ficando, mas está muito, muito bom. Tá? Eu vejo que agora ele está sendo apresentado para o grupo maior, que são os professores e os mais interessados na parte, né? Então, eu acredito que possa ter alterações, críticas, sugestões ainda, né? Claro, claro que sim. Né? E é bom que tenha. Quanto mais tem, quer dizer que mais pessoas envolvidas com o nosso documento, nós vamos ajustando, né? Que ele é um documento muito importante. Então, né? E depois, depois eu volto, vou fazer a parte das estratégias, das adaptações razoáveis, em 4 níveis. No nível do ambiente, aí já tem uma faixa etária maior, né? Tem a criança com 1 ano e 7 meses, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, 3 anos e meio e 3 anos e 11 meses. Então, já tem mais, né, detalhes aí para a gente observar, mais possibilidades de intervenções, né? Primeiro, no nível do ambiente, no nível da organização da informação, da forma como eu vou trazer as informações para a criança, né, da forma que eu vou organizar essas informações, no nível motivacional, né, é muito bonitinho isso, a gente, né, como é que eu motivo a criança de 2 anos e meio, 3 anos e meio, é diferente, né, então eu tenho que estar atento ali como que eu vou fazer isso. E, no 4º momento, no nível da apresentação, né, do que eu vou proporcionar para ela, né, com o material. Às vezes eu vou usar um material maior, impresso em A3, né, ou desenhado em várias folhas, para que ela possa, né, estar mais próximo do real. Então, tudo isso a gente vai, né, pensar, né, vai ver como é que está funcionando e vai registrar no nosso documento. Né? Então, gente, quando a gente lista todas as outras ideias que não estão aqui e que vocês fizeram, porque a gente sabe que o povo danadinho de pensar em ideia, pensar em estratégia, que é o professor regente, né, da educação infantil, porque tem muitas ideias. Então, vocês vão anotar tudo, né, e depois a gente talvez até adote para o nosso documento mais coisas que vocês fizeram que deram certo. E aqui eu fecho o 3º trimestre, né? Preenchendo, então, o 1º, o 2º, o 3º, e eu tenho, então, um documento que vai trazer uma ideia de como que essa criança evoluiu, né, naquele ano com a gente, com as estratégias que a gente fez, com a ajuda do profissional do AEE, né, com a ajuda da equipe, né, com o apoio do pedagogo, o apoio do diretor, como é que a gente conseguiu, né, proporcionar desenvolvimento a essa criança aqui de 1 ano e 7 meses, 1 ano e 19 meses, até 3 anos e 11 meses. E a gente termina o documento da mesma forma. Como que eu percebi adaptação, autonomia, interação com os colegas, com os adultos, a socialização, a afetividade dessa criança, como é que ela estava no início do ano, né? O que eu promovi junto com a equipe para que ela melhorasse e como é que ela chegou no final do ano, né? A gente sempre torce que é bem melhor. E eu sei que é, porque essa turma é, né, da educação infantil é fera. E aqui, né, a mesma coisa do 1º é sobre o gerenciamento das crises. Né? Quais são os gatilhos? E eu vou responder uma vez só, não. Eu vou responder ao longo do trimestre, eu vou lá, volto, coloco, já no 2º trimestre teve uma mudança. No 3º trimestre teve outra mudança. E
né? Como é que a gente está... Gente, essa criança aprendeu, ela está conseguindo se regular sozinha, é só eu lembrá-la, né? Então, a gente vai ter aqui, nesse documento, esse fechamento do todo aí, né? E o importante, todo mundo registrar que fez parte, assinar, né? Fazendo parte... deixa eu voltar aqui para... Isso. Então, a gente registrar como que essa criança evoluiu, o que a gente fez, aí vai ficar mais claro, sabe por quê? Porque eu sei que todo mundo faz um mundo de coisas, mas às vezes a gente não registra e a gente perde essa informação. Fábio, pode falar. Oi, boa noite. Tudo bem, Nivânia? Entendeu? Porque é o nome do Fábio, desculpa. É porque ela está com foto do meu filho, viu? Desculpa aí. Não tem problema, não. Eu vi até um jovenzinho trabalhando aqui, ó. Não, é meu filho. Mas eu só queria fazer um adendo, Nivânia, sobre quando foi falado, né, sobre, no início aí, sobre o PEI e o PDI, né? Na verdade, né, eu, Mirza, vejo que o PEI está incluído no PDI, porque o PEI, ele é um plano de ensino, né, individual, e o PDI, ele é um plano de desenvolvimento individual, que eu vejo que cabe muito mesmo na nossa questão de creche, né, porque os nossos alunos, nossas crianças, nós vamos trabalhar muito com essas áreas e marcos do desenvolvimento delas. Então, entre aspas, eu trabalho muito com lúdico, e nosso trabalho fica até mais fácil, visto que quando você coloca um PEI dentro de um PDI, né, que a gente vai colocar isso numa questão de alunos do ensino fundamental, lá, né, dentro das disciplinas da Base Nacional Comum Curricular, então, isso aí, eu acho que é até mais sério, porque aí o professor teria, né, que fazer uma avaliação diagnóstica desse aluno inicial para tentar entender o que ele já sabe fazer, o que ele consegue fazer, e ainda ter, né, a anuência da família para isso, né? Porque nós, enquanto educadores, nós não podemos fazer um PEI, um PDI no aluno, vamos colocar no ensino fundamental, sem anuência da família, porque a família pode achar que a gente está tirando o direito do aluno àquele currículo, entendeu? Então, a gente tem que ter a anuência dessa família, né? Dessa construção do PEI, que se ele estiver dentro do PDI, para que ela saiba o que está sendo feito, né? Porque a gente sabe que um aluno, quando ele está no ensino fundamental, às vezes ele chega para a gente lá no terceiro ano, ele não sabe nem o A, E, I, O, U, né? Dependendo da deficiência que ele apresenta. Então, a gente vai fazer um relatório, a gente vai agrupar aí com todos, né, da área pedagógica e vai colocar, né, de onde nós vamos começar com esse aluno, porque ele não sabe nem o A, E, I, O, U ainda, né? Só que a mãe está achando que está lá fazendo divisão, né, multiplicação, regra de 3 e por aí vai, enquanto, na verdade, a escola não está proporcionando isso, né? Porque pode acontecer... Você voltou nesse assunto, até é bom que eu vou complementar. Existe também, gente, o PEI, que é o Plano de Ensino de Feuerstein, tá? Então, em termos de nomenclatura, né? E tem autores que falam que eles são a mesma coisa, e tem autores que falam que na educação infantil ele devia chamar PDI, na educação, no ensino, né? Durante o ensino do fundamental, né? Primeiras séries iniciais e séries devia chamar PEI por conta da questão do ensino. E eu, com uma visão aí de educadora e de TO, eu vejo que a gente trabalha com desenvolvimento, né? Com o desenvolvimento de habilidades. Então, se eu estou no ensino, né, desenvolvendo habilidades, eu estou também na educação desenvolvendo habilidades e competências. Hoje, né, hoje em dia, ontem nós estávamos em reunião na PUC, eu sou do núcleo estruturante, né, do curso de pedagogia da PUC, e está se fazendo todo um novo projeto político do curso, porque nós estamos agora mudando para desenvolvimento de habilidades e competências, né? Então, essas coisas, se a gente for olhar assim,
Nesse momento, eu não entro muito nessa questão, porque a gente vai, eu ponho, né, são nomes diferentes que se usam, mas que é um instrumento norteador do trabalho que está fazendo. Por quê? Porque está tendo uma evolução grande ainda nas coisas, né? Hoje, né, a universidade, a gente já, na EAD, que a gente tem um curso de pedagogia EAD também, a gente já trabalha com desenvolvimento de competências e habilidades, né? Então, isso chega no... E, na verdade, é do desenvolvimento de competências e habilidades em ensino superior. Mas eu não, nesse momento, depois a gente pode trazer os autores que falam, defendem um, defendem outro, né? Outra pessoa fala assim, não pode usar PEI, porque PEI é, né, já do projeto que já se usa há muito tempo na linha de Feuerstein, mas o importante é que a gente tem um documento hoje na secretaria que está validado, que está associado ao desenvolvimento, está associado ao ensino, e tudo que a gente, enquanto escola, né, e dentro de uma escola, precisa ter esse olhar atento, tá? Sim. Por isso que eu não me detive muito. Mas pode falar, Mirtz. Não, só estou complementando sua fala, realmente, né, o PDI, né, que foi proposto aqui pela secretaria, está muito bom, né, é isso mesmo. É importante que ele esteja realmente, né, cumprindo o seu papel. Né? É importante que ele esteja cumprindo o seu papel. Gente, alguma pergunta? Né? Muitas quem vai responder é o pessoal aí da secretaria. Cadê a Maria Cláudia? Tá aí? Graças a Deus. Né? Perguntas, dúvidas. E daí a gente, né? E não quer dizer que fechou. Olha, a gente tem algumas coisas, nós queremos rever marcos do desenvolvimento. A gente vai preparar um outro momento, vai aprofundar em marcos de desenvolvimento, se for isso. Né? Experimentem, né? Se familiarizem com esse documento, né? E comecem a preencher para ele ser validado. Né? Agora, ele está chegando, então, na equipe toda e vai precisar de ajuste? Claro, a gente já vai anotando o que a gente vai passar, o que a gente vai ajustar, todo mundo vai trazendo as contribuições. O mais importante é que a gente ponha a mão na massa e fevereiro, né? Eu também achei, viu, Tamara? Ficou maravilhoso, parabéns aos envolvidos, porque é importante isso, é que a gente, né, foi feito um mutirão muito bacana, né? A equipe toda se dedicou e estamos aí com um documento para a gente adequar da nossa realidade, porque aquele modelo antigo era de a gente sentar e chorar mesmo. Pois não, Márcia, vamos lá. Márcia Carmo. Então, eu queria lembrar que o PDI, para mim, assim, o mais importante é que ele é um objeto que vai fazer com que a criança inclusa, né, que a criança que vai receber a orientação pelo PDI, ela passe a ser uma parte de um projeto da escola. Por isso a gente queria tanto que as pedagogas e as professoras do AE se dispusessem não só a ajudar as professoras dos alunos que atendem, mas a todos, porque ele tem que ser pensado enquanto coletivo. Não adianta a gente entregar esse documento para a professora que está com a criança e pensar que essa é uma responsabilidade dela, né? Principalmente agora, as pedagogas têm uma função muito importante, porque nós precisamos pensar dentro da escola quando vai ser feito isso, para que horas é que vão ser apoiadas essas professoras, porque a gente não quer simplesmente que chegue esse documento, que é um documento de volume, não é fácil ser feito, é preciso ser estudado, e ele precisa ser feito coletivamente. Então, as professoras do AE, as professoras regentes e as pedagogas precisam ter tempo para sentar, para pensar sobre esse documento. Ele não é obrigação, ele é da professora regente, mas ela não é uma obrigação só da professora regente. Ele é uma obrigação da equipe, né? Foi dito aí, a diretora pode participar, a pedagoga pode participar. Ela deve participar. Se em algum momento a professora do AE sentir a necessidade de convidar a pedagoga para vir para a reunião com pais, convide, né? A gente tem a creche, eu acho
vocês têm vantagens, vocês se encontram com mais facilidade, nós vamos precisar pensar isso para a educação infantil, porque a educação infantil vai ter que criar esse momento, mas o mais importante é que ele é um documento coletivo da escola. Ele deve ser feito coletivamente. Deise, eu ainda não sei te responder isso, mas é uma pergunta que eu também vou fazer. Eu acho que ele vai ter que ser feito nos módulos, sim, eu acho que ele vai ter que valer tempo para os módulos. Né, Cláudia? É uma discussão que a gente está trazendo para a secretaria, porque todos têm que ser responsáveis, sabe? Não é justo que a professora regente pegue essa responsabilidade e faça tudo. Por isso, hoje, a gente quer convidar vocês a serem expertises na construção do PDI, para que a professora regente tenha apoio, não só da professora que está com o aluno dela, mas de toda a professora do AEE e principalmente da pedagoga e da diretora da escola. Ô, Márcia, em relação, né, a ser feito no planejamento, né, na reunião de módulo, né, eles falam esta classe, né, na escola, nós teremos que olhar isso junto à CEMED, né, porque a CEMED já tem as propostas, né, para o módulo, né, da escola. E aí nós teremos que olhar, né, se vai incluir, né, em uma das reuniões, quais as reuniões, em todas as reuniões, aí tem que ser estudado a longo prazo. Mas o que a gente está falando é que eu já até combinei com a Patrícia essa reunião, essa é uma proposta que vamos fazer também, de que tem esse tempo na escola, né? A Patrícia já está disposta a gente sentar para a gente ver que talvez uma das formações seja do PDI, né? A escola sentar para pensar o PDI junto. É importante para mim, o mais importante é pensar que é um documento da escola, do coletivo da escola, e não só do professor regente. Né? Ele é geralmente para todo mundo, precisa estar junto para fazer ele. Gente, nós vamos ter sempre aí, né, o suporte da Inclusiva, então, quando precisar, né, podem nos chamar. As meninas a gente tem um webinar, mas a gente tem 2 horas disponíveis de reunião durante a semana, durante o mês, que podem ser utilizadas também, né, para ajudar. Vocês viram que hoje foi a 4 mãos, né? Eu e Claudinha juntas, porque né, tem detalhes, tem especificidades que vocês mesmos que vão, né, que ela precisava mesmo de me ajudar. Né? Eu fiquei responsável de organizar, né? Mas a gente tinha que fazer junto. E né, tá fazendo junto. E da mesma forma eu coloco aqui a Inclusiva à disposição no que for preciso, nos aprofundamentos, nas discussões, e eu falo que na nossa turma é uma turma muito boa, né, com pedagogas, tem TO, tem psicopedagoga, tem neuropsicóloga, né, e tem a fono que vai entrar. Então, a gente vai estar disponível também, tá, para poder estar sempre com o olhar não clínico, né? Eu, enquanto TO, como eu trabalho na educação, meu doutorado, mestrado é na educação, meu olhar é da educação. Eu não estou aqui como TO de consultório, estou TO de dentro da escola, fazendo parte do núcleo, né? Dentro da escola. A fono também, a neuropsicóloga também, não o profissional voltado para o consultório. O que eu vou fazer no meu consultório? Tá? É nós na educação. Por isso que eu fiz magistério, eu sou professora, tá? Desde o magistério. Tamo junto, né, Margarete? Isso aí. Mais alguma questão, gente? Então, ótimo. Né? Claro, a hora que a gente for olhar o documento, vai começar a dizer, vamos anotando, e como é que fala? Força, ânimo e determinação que a gente vai chegar lá. Viu? Obrigada a todos pela participação. Né? Nós da Inclusiva. Oi, Luciana, pode falar. Luciana Miranda. Tem que abrir seu microfone para você falar. Será que ela...
Levantou sem querer? Bom, então nós da Inclusiva agradecemos a todos pela presença, agradecemos a oportunidade, né, de estarmos caminhando junto, né, porque o nosso objetivo é que os nossos alunos, né, em cada cidade, em cada né, cantinho que tiver, possa estar sendo atendido com um olhar diferenciado, com esse olhar da empatia, né, diante da dificuldade do outro, tá bom? Beijos para todos, saudações inclusivas e bom descanso. Boa noite. Obrigada.